Olá, aluno, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Alves, da Escola Cedtec, e iremos dar continuidade na matéria Instalações Elétricas Prediais. Hoje, iremos falar sobre dispositivos de comando de iluminação e sinalização, dentre eles interruptores, relé fotoelétrico. Falaremos também sobre previsão de carga e divisão da instalação elétrica, baseado na norma NBR 5410. E falaremos também um pouco sobre fornecimento de energia elétrica. Bom, quais são os dispositivos de comando e sinalização? Bom, a gente vai falar basicamente esses dispositivos são os interruptores. Na nossa apostila a gente tem uma gama desses interruptores. Quais são eles? Interruptor de uma seção é aquele interruptor simples, onde você vai acender ou apagar uma lâmpada, por exemplo. Interruptores de duas seções, você pode acender e apagar duas lâmpadas distintas. Temos também, pessoal, um interruptor chamado, um interruptor específico, que é um interruptor chamado three-way. Para que utiliza-se esse interruptor three-way? Exemplo, em cômodos de passagem. A sala da nossa casa é um cômodo de passagem. Por quê? Eu chego, acendo a luz, vou para o meu quarto, eu não tenho que voltar lá na porta de entrada para apagar essa luz. Quando eu sair da sala, eu vou ter um outro interruptor que vai acender ou apagar essa luz. Então eu vou acionar uma mesma lâmpada através de dois pontos distintos. Também, e três pontos distintos? Posso fazer? Pode. Existe um interruptor chamado four-way. Ele é utilizado para você fazer em três pontos distintos, por exemplo. Entre eles, quando a gente fala em sistema excelsa, a gente tem dois níveis de tensão. A gente tem 127 e tem 220 volts. Quando trata-se de 127 volts, é um pouco mais simples para a gente utilizar a instalação. Por quê? Porque o condutor fase é aquele condutor que deverá ser bloqueado. Então, eu tenho 127 volts, eu tenho um fase e um neutro, sendo que esses dois condutores vão acionar uma lâmpada. Então, quem vai ser bloqueado vai ser o condutor fase. Então, eu pego um interruptor de seção simples, interrompo essa fase. A partir do momento em que ela está interrompida, o que vai seguir para a lâmpada vai ser o condutor que a gente chama de retorno. Ok? Agora, quando trata-se, por exemplo, de tensão 220 volts, algumas lâmpadas, algumas empresas, por exemplo, preferem utilizar essa tensão, a gente precisa bloquear, então, as duas fases. Uma vez que eu só tenho 220 volts, se eu tiver duas fases. É a tensão entre duas fases. Com isso, então, eu tenho que bloquear essas duas fases. Esse interruptor é um interruptor chamado interruptor bipolar, que ele vai estar interrompendo essas duas fases ao mesmo tempo. Então, temos diversos interruptores. Temos também um interruptor horário. O que seria um interruptor horário? Seria aquele interruptor programado para acionar ou desacionar em determinado horário. Você chega nele, programa o horário que você quer que liga, por exemplo, o equipamento, e quero um horário que eu quero desligar esse equipamento. Chego, programo nesse interruptor, esse determinado horário, vai chegar esse horário, ele vai acionar automaticamente, vai ligar esse equipamento nesse momento e vai desligar em determinado momento também, programado por você. Um outro dispositivo, que é um dispositivo de controle, seria o relé fotoelétrico. O relé fotoelétrico é muito utilizado em jardim, é utilizado pela nossa concessionária para estar acionando, acendendo a iluminação das vias públicas, é utilizado pelas nossas prefeituras, nas praças, porque em determinado horário, quando se está escuro, ele vai ser acionado e quando ele estiver claro, ele vai desacionar esse dispositivo. Nesse caso que eu falei de exemplo de excelso, jardim, então à noite, quando está escurecendo, a praça precisa de iluminação, esse dispositivo vai atuar. Quando estiver amanhecendo o dia e começou a clarear, esse dispositivo vai atuar novamente, desligando, sim,
essas lâmpadas, fazendo o quê? Uma economia de energia e utilizando só nos horários necessários. Então esse é um relé fotoelétrico, muito utilizado no dia a dia. Bom, um outro tópico que queremos falar é a previsão de carga e divisão de instalação elétrica. Isso é baseado somente nessa norma, NBR 5410. Ela vai te dar as condições mínimas necessárias para você fazer uma instalação elétrica de uma residência. Você precisa ter, para você fazer qualquer instalação, você precisa ter uma planta baixa dessa residência. Nesta planta baixa, eu preciso conter todas as dimensões de cada cômodo. Dimensões de banheiro, de sala, de quarto, de cozinha, de área de serviço, de varanda, etc. Por quê? Porque a norma, eu preciso dessas dimensões para seguir as condições mínimas que a norma exige. Quais condições essas? Eu preciso saber a área de cada cômodo e preciso saber o perímetro. Sabendo isso, essas informações, eu consigo, com o auxílio da norma, aplicar determinados pontos. Quantos pontos de luz eu preciso em determinado cômodo? Quantos pontos de tomada eu preciso? E preciso determinar também a potência dessas tomadas. Essas tomadas são determinadas uma potência definida para determinados cômodos. Exemplo, cozinha. Cozinha, eu tenho que especificar quais serão as potências dessas tomadas. A norma diz o seguinte: se eu tiver na cozinha até 6 pontos de tomada, o que eu vou ter que ter? Vou ter que ter 3 tomadas com uma determinada potência, essa potência é 600 VA, e o restante vão ser tudo 100 VA. Para que eu preciso determinar uma potência maior na cozinha de tomadas? Porque é ali que você vai utilizar uma misteira, vai ligar um liquidificador, vai ligar uma cafeteira. Então, para esses ambientes onde uma carga maior será utilizada, eu preciso prever uma potência maior. É a mesma coisa para banheiro. Banheiro ali eu vou ligar um secador de cabelo, ligar uma chapinha, ligar algo que tem um consumo maior de energia do que o normal, do que o habitual. Então eu preciso prever uma quantidade de carga maior. Ok? Bom, e para a gente passar para o outro tópico, eu preciso falar um pouco sobre o fornecimento de energia elétrica. Bom, você vai projetar em uma residência a partir do medidor, que muitos chamam de relógio. Aquilo chama-se medidor de energia elétrica. Então, a partir do medidor para dentro da residência, o projeto é seu. Do medidor para fora, do ponto de recebimento, ali quem faz é a concessionária. No nosso caso aqui, a concessionária é a Excelsa. O que seria isso? Ela vai te fornecer essa tensão de acordo com a potência projetada por você. Olha, eu projetei e essa casa vai ter 12.000 watts de potência instalada. Como sabemos, todo equipamento ele tem uma determinada potência. E seguindo a norma, você estabelecendo os requisitos mínimos, você vai ter uma potência mínima exigida que vai ser necessária para atender essa carga sua. Então eu tenho lá, minha casa tem 12.000, um exemplo, 12.000 watts de potência instalada. Eu vou estar solicitando a Excelsa. Aí ela vai ver qual a categoria que eu me enquadro. Será que é a categoria 1? Quando você pegar a tabela da Excelsa, vai lá estar fornecendo consumidores categoria 1, até 9.000 watts. Consumidores categoria 2, de 9.000 a 15.000 watts. Então você vai estar nessa categoria. E nessa categoria ela vai te fornecer 2 fases e um neutro. Com isso, você consegue ter 2 níveis de tensão. Você consegue ter cargas tanto 127 volts como 220 volts. Bom, isso aí vai ser recebido por você o seu padrão de entrada. O padrão de entrada é onde fica aquele pontalete ali e fica fixado o medidor. Ali em cima naquele pontalete, a Excelsa vai ligar esses 3 cabos. Ligando esses 3 cabos, vai alimentar o seu relógio, ou seja, o seu medidor. Então, alimentando o seu medidor, você vai até o seu quadro de distribuição.
O que seria o quadro de distribuição? O quadro de distribuição é onde você chega toda a energia fornecida pela Excelsior. Esse quadro fica dentro da sua casa. Ela tem que ficar no lugar de fácil acesso e um lugar próximo à distribuição das cargas, até por questão de economia, senão você vai gastar muito cabo. Bom, esteticamente você não vai colocar também um quadro medidor na sala. Então, nesse quadro medidor eu vou ter um disjuntor. Disjuntor é aquele dispositivo termomagnético que protege o seu equipamento e a sua instalação. Tá? Então, vou ter esse disjuntor geral que vai estar distribuindo através de barramento para outros disjuntores. Exemplo, o chuveiro da sua casa. O chuveiro da sua casa vai ter um disjuntor específico, porque ele é uma carga específica, ele tem uma potência já pré-definida. As tomadas da sua sala vão estar em outro disjuntor. Esse outro disjuntor, por quê? Por que elas não vão estar junto com as tomadas da cozinha? Qualquer coisa que eu for fazer, uma manutenção, algum defeito, algum curto que fechar na cozinha, não pode interromper, não pode parar o meu funcionamento dos meus aparelhos da sala. Então, essa divisão, quem vai fazer é o projetista, que é você. Você vai estar projetando a instalação elétrica. Então, você precisa estabelecer critérios, ter o bom senso, para você fazer circuitos para salas, quartos, circuitos para cozinha, circuitos serão circuitos separados. E toda vez que tiver uma carga específica de uma determinada potência, por exemplo, chuveiro, máquina de lavar, torneira elétrica, máquina de lavar a louça, esses equipamentos que têm uma potência já específica, que no geral essa corrente é maior do que 10 amperes, então a corrente consome uma corrente maior que 10 amperes, isso você vai precisar de um circuito específico. O ar-condicionado. Você não pode utilizar o ar-condicionado e a televisão do seu quarto ao mesmo tempo, no mesmo circuito. O ar-condicionado vai ter que ter uma tomada específica para ele. Então, isso requer disjuntores. Quem vai estar comandando isso aí é disjuntores. Por quê? Eu quero dar manutenção no meu ar-condicionado. Eu vou lá, desligo só o disjuntor do meu ar-condicionado e mexo nessa tomada. Então, isso tem que ser previsto pelo projetista. Você fazendo o circuito, a instalação elétrica de uma residência, você tem que prever todas essas cargas.